Pessoal, muito bem-vindos para o nosso estudo de terça. Já está todo mundo aqui. Vamos começar o nosso último dia do estudo da Maria Madalena. Finalmente a gente vai ver o Evangelho de Maria. Nos últimos encontros nós vimos como ela é retratada no Novo Testamento, né? O fato dela ser a testemunha da ressurreição, ela ter sido a primeira pessoa a ver Jesus pós-morte, e todas as disputas com Pedro, representando a ortodoxia, a questão do beijo como uma transmissão esotérica de um ensinamento oral em que o espírito é passado para Madalena, pois ela está em um grau de quase igualdade com Jesus, né? Ela é a parceira dele nesse sentido espiritual, como eu enxergo, né? Então, nem todo mundo vai enxergar assim, tudo bem. E toda a questão do Evangelho de Tomé, que Jesus diz para Pedro que vai fazer dela um homem, e a gente conversou, né, terça passada, se isso seria só um arrobo machista do texto, ou se tem um significado oculto nisso, e ao que tudo indica, há um significado no sentido de que tornar-se homem é voltar ao estado original do Adão pré-queda, ao antropos, o antropos como o homem celestial, que na verdade não é macho nem fêmea, e por isso é preciso que nós deixemos de ser duais e nos tornemos antropos, como aquele grande homem celestial que contém todas as polaridades harmonizadas dentro de si. Então, em nosso estudo, a gente viu que Madalena se tornar homem, quando Jesus diz que vai conduzi-la a ela, e isto ele está dizendo, vou conduzi-la a ela a todas as iniciações espirituais até que ela se torne completa, plenamente iluminada. Então, mostrando o grau de compromisso que ele tinha com ela e como ela era capaz de compreender os ensinamentos dele com muita profundidade. Bom, então hoje a gente vai ver sobre o Evangelho de Maria Madalena. Um pouquinho sobre a descoberta, bem rapidinho, porque eu gosto de situar a gente. E depois vamos entrar no texto, que é bem curtinho, mas tem muito conteúdo muito bonito. O Evangelho de Maria Madalena, ele foi descoberto no Egito, assim como as outras descobertas gnósticas, né? E ele foi descoberto, olha, bem antes do Nag Hammadi. Ele foi descoberto em 1896, final do século XIX. Ele foi encontrado numa cópia, um códex é aqueles livros encadernados com capa de couro, né? E esse códex foi datado por carbono 14 como sendo do século V ou final do século IV, né? Há uma divergência aí, final do século IV, início do século V, ou seja, pega aí 300 e tanto para 400. O ano de 300 é importante nos nossos estudos, o século IV, né? Ele é importante porque é o século do Concílio de Nicéia, quando Constantino, né, faz todos os decretos oficiais, tem todos os concílios. Um pouco antes disso tem a decisão do cânone do Novo Testamento e tem o decreto do bispo Atanásio de Alexandria que proíbe todos os outros evangelhos, que causa uma comoção, uma correria, que faz todo mundo esconder os seus manuscritos, os seus evangelhos, guardar em urnas e guardar em cavernas. Então, a maioria desses textos que circularam até o ano 300 e tanto, eles começam a sumir, e os que são encontrados são justamente dessa época, então é um dado interessante. O Evangelho de Maria, ele é escrito na língua copta saídico, isso é só um detalhe linguístico, né? Mas é a mesma língua que está o resto dos textos da biblioteca de Nag Hammadi, né? Como o Apócrifo de João, que eu trabalho no meu livro, e tantos outros, eles estão nesse copta saídico. É o tipo de dialeto do copta que a igreja cristã copta do Egito usava naquela época, e esses textos foram preservados assim. O Códice de Berlim, ele foi comprado no Cairo, olha que interessante, por um diplomata alemão chamado Karl Reinhardt, e depois ele foi conhecido também como Códice de Acme. Então vocês vão encontrar esses dois nomes se referindo à descoberta arqueológica que contém o Evangelho de Maria Madalena. E ele foi encontrado num nicho, numa parede, enrolado em uma colcha de penas, né? Em um tipo de cemitério cristão. Então, é um sítio arqueológico de cristãos, né? Tem ossadas, tem túmulos, tem jarros, tem algumas coisas cristãs, e encontraram nessa região do Egito. Eu vou mostrar um mapinha para vocês.
esse códice enfiado num nicho na parede. Olha só por 1500 anos ele ficou ali parado esperando alguém encontrar. O Egito às vezes nos dá alguns presentes, né? Bom, ele foi então encontrado por alguém no Egito que acabou levando para o mercado do Cairo, né? E aí esse diplomata alemão encontra, vê que tem algum valor e compra. Então, o Carl Schmitt, essa pessoa que eu cito porque ele é muito importante para quem estuda gnosticismo, vai pegar esse códice e levar ao Museu de Berlim. E vai trabalhar com material cópta, porque o Carl Schmitt ele sabia ler cópta. O Carl Schmitt ele é uma pessoa que vai trabalhar com alguns dos textos gnósticos mais importantes do século XIX. Ele é do final do século XIX, ele vive até meados do século XX, e ele conversava e trocou cartas com o George Mead, aquele que escreveu que foi secretário da Blavatsky, que foi um teósofo, mas que depois ele foi se dedicando a trabalhar mais só com gnosticismo e traduziu o Piscis Sophia para o inglês. O Mead traduz o Piscis Sophia para o inglês e depois troca detalhes, informações com o Carl Schmitt, que tinha traduzido também o Piscis Sophia para o latim e para o alemão. Então, esse Carl Schmitt é um acadêmico alemão que vai trabalhar com arqueologia bíblica, com arqueologia gnóstica, e ele vai trabalhar com o Evangelho de Maria Madalena, ele vai trabalhar com o Apócrifo de João, com o Piscis Sophia, com o Apocalipse sem título, que é um outro texto muito importante, e outros. Então é um nome relevante aqui para quem está estudando um pouco mais academicamente esse tema. Só que olha que curioso, esse texto foi encontrado em 1896, mas ele só foi completamente traduzido em 55. Porque o Carl Schmitt começou a trabalhar com ele, e aí veio a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e ficou parado esse trabalho gnóstico. E poucas pessoas deram atenção para o Códice de Berlim, até que em 1970, uma nova geração de estudiosos acadêmicos do cristianismo primitivo passaram a se interessar pelas descobertas relacionadas aos textos de Nag Hammadi, descobertos em 45. Lá num vídeo muito antigo que eu fiz contando sobre a descoberta de Nag Hammadi, eu comento esse fato, que ele é descoberto em 45, né, ou seja, fim da Segunda Guerra Mundial, mas ele tem muitos entraves, né? Tem o Museu Cópta do Cairo fica com o material, depois o Vaticano tenta reter o material, e aí o Instituto Jung compra um dos códices, aí começam a traduzir, aí os acadêmicos ficam retendo para ser o primeiro a traduzir, sabe? O grande tradutor do material novo, recém-descoberto, eles começaram a brigar entre si para não dar acesso para os outros, para ser pioneiro nessa área, coisas acadêmicas, né? Então ficou ali parado, né? De 45 até 70, ninguém tinha lido ainda nenhum texto gnóstico que não fosse o Piscis Sophia, que o Mead tinha traduzido, e alguns fragmentos de outros. Então, por causa que começou a surgir um interesse maior acadêmico sobre Nag Hammadi, né, pelos textos de Nag Hammadi, aí começaram a lembrar, olha, tinha aquele códice lá no Museu de Berlim, lá no Códice de Ackman, lá. Vamos ver o que tem nele. Então, o Códice de Berlim ele ficou meio parado no tempo e ele veio junto, então, com a leva desse novo karma, dessa nova energia que movimentou as descobertas de Nag Hammadi. E aí, por quê? Porque ele vai estar totalmente relacionado a Nag Hammadi. Ele tem 4 textos, é um livro mais fininho em relação a outros que a gente tem Nag Hammadi, que tem 5, 6 textos. O de Berlim tem 4, todos são em cópta, todos são cópta traduzido a partir do grego, e o Evangelho de Maria é o primeiro deles. Ele é o primeiro livro. Aparentemente, o Evangelho de Maria Madalena ele continha 19 páginas. E aí, olha que tristeza. As páginas de 1 a 6 e de 11 a 14 estão faltando. É muita página faltando, né? E aí ele começa na página 7, ou seja, a gente pega a conversa no meio e a gente perde um pouco do final. Então, a gente tem uma noção do que tinha nesse Evangelho, na verdade. Os outros 3 textos que estão no Códice de Berlim são justamente o Apócrifo de João, que eu estou sempre citando aqui, vocês sabem por quê, o Sofia de Jesus o Cristo e um resumo de um texto chamado Atos de Pedro. Esses códigos aqui, é porque lá em Nag Hammadi são 13 livros e aqui são onde estão as cópias. Então, o resumo dos Atos de Pedro tem mais na íntegra, tem no livro 6 de Nag Hammadi.
O Sofia de Jesus o Cristo está no livro 3 de Nag Hammadi. E o Apócrifo de João, que é um texto muito importante, tem 3 cópias diferentes, no Códice 2, no Códice 3 e no Códice 4. E a outra cópia do Apócrifo de João, que eu menciono na introdução dele no meu livro, está justamente aonde? No Códice de Berlim. Junto com o quê? Com o Evangelho de Maria Madalena. Então percebam que quem compôs essa coleção, essa coletânea de textos, considera que o Evangelho de Maria Madalena, o Apócrifo de João, o Sofia de Jesus o Cristo e outros textos, né, como o Atos de Pedro e o Evangelho de Tomé, que a gente vai ver que vai ter outra relação também, são textos que se correlacionam, que estão relacionados entre si, que falam dos mesmos assuntos, tanto que foram compostos juntos dentro do mesmo códice. E então os estudiosos falaram, esse códice de Berlim aqui é um outro tipo de cópia de um códice igualzinho os de Nag Hammadi, né? Tem os mesmos tipos de materiais, na mesma língua, da mesma data e assim por diante. Então a gente pode dizer que o Códice de Berlim e a Biblioteca de Nag Hammadi são parte da mesma descoberta. O texto está assim, bem furadinho, bem destruído, né? Sem contar as páginas que foram perdidas. Então aqui a foto dos códices de Nag Hammadi e o Apócrifo de João, né, que está lá junto com o Evangelho de Maria e nos outras 3 cópias junto com Nag Hammadi. E vocês têm em português. Então, a gente vai encontrar o Evangelho de Maria aqui em Acme, né? Ele é chamado Códice de Berlim porque ele foi para o Museu de Berlim, mas ele foi encontrado aqui, em Acme, pertinho de Nag Hammadi. Descendo aqui pelo Rio Nilo, dá menos de um dia de viagem, é bem pertinho mesmo, dá para ir com a correnteza. Mas a gente tem outra descoberta do Evangelho de Maria, outros pequenos fragmentos do Evangelho de Maria, de edições diferentes, aí não é o mesmo texto, é outra edição, outra pessoa fez uma cópia, não foi o mesmo grupo. Também foram encontradas. Essas outras edições encontradas estavam em grego e não em copta. E também foram encontradas em escavações arqueológicas no Egito. No caso, mais aqui ao norte, na cidade de Oxirínculos. Então, ao que parece, haviam comunidades cristãs e gnósticas ao longo de todo o Nilo, até o Alto Egito. Aqui nessa região do Alto Egito é onde viviam os monges do deserto, que assume-se que foi quem preservou os códices de Nag Hammadi, mas a gente percebe que deveria ter muitos grupos aqui onde esses materiais circulavam, e a viagem pelo Nilo é bem simples, ao que tudo indica. Então encontraram nessas mesmas escavações outras cópias de Maria Madalena. Então a gente tem 2 cópias diferentes, uma em grego e uma em copta. Na que está em copta, no mesmo livro, tem o Apócrifo de João e o Sofia de Jesus o Cristo, textos claramente gnósticos que estão junto com Nag Hammadi. Por que isso é interessante, pessoal? A gente tem Maria Madalena com o Apócrifo de João e com o material de Nag Hammadi, de um lado. E de outro lado, a gente tem fragmentos do Evangelho de Maria Madalena em grego, em Oxirínculos, com os outros fragmentos do Evangelho de Tomé. Então, percebe o que eu estou querendo dizer? A gente tem o Evangelho de Maria Madalena com fragmentos do Evangelho de Tomé e a gente tem o Evangelho de Maria Madalena com fragmentos do Apócrifo de João. Então, a gente realmente vê que são textos que estavam circulando juntos, na mesma leva, nas mesmas bibliotecas, com os mesmos copistas. Né? Então a gente vê a Maria Madalena sendo citada no dito 114 do Evangelho de Tomé e depois a gente encontra fragmentos do Evangelho de Maria Madalena junto com os fragmentos do Evangelho de Tomé. Estou falando muito em fragmento, por quê? Isso é só arqueologia, mas é interessante a gente entender como aconteceu. Porque o Evangelho de Tomé que a gente estudou aqui, completinho, com 114 ditos, ele é da descoberta de Nag Hammadi. Mas ele também tinha fragmentos em grego em Oxirínculos. E por isso que quando descobriram Nag Hammadi, correlacionaram rapidinho, porque esses descobertos no Egito em grego, alguns estudiosos já tinham lido e já tinham identificado como o Evangelho de Tomé. Encontrar esses 3 fragmentos de um texto dessa antiguidade é extremamente incomum, pelo que dizem os arqueólogos e os historiadores. E é evidência de que o Evangelho de Maria circulava por comunidades cristãs primitivas e existia tanto em grego quanto em copta. Aqui a gente tem nessa imagem cinza o Evangelho de Maria, daqui de Acme, que foi para o Museu de Berlim, e aqui em cor de papiro é o em grego, que foi encontrado em Oxirínculos.
Então, vocês podem ver que é um material muito frágil, muito esburacado, muito difícil de ler. Às vezes o pessoal leu com lupa, mas quem conhece grego, quem conhece copto, consegue identificar as letras, e eles fizeram longos e bons estudos por muitos anos para ir traduzindo para a gente. Então, que bom que agora a gente pode ler. A Karen King, e é uma historiadora que eu vou citar muito agora nessa introdução, ela é historiadora, né? Só para vocês saberem quem ela é historiadora da religião na Universidade de Harvard. E ela é uma das autoras que eu mais gosto, ela tem livros muito bons mesmo. Tem esse teor acadêmico de pesquisa, mas ela também traz um elemento espiritual, assim, nas reflexões dela. E ela trabalhou muito com os gnósticos. Então, ela trabalha com a história da religião focada no gnosticismo. Um dos livros que eu mais recomendo sobre gnosticismo para quem quer um estudo sério é justamente o dela, que é esse aqui que meu mouse está passando, O que é Gnosticismo, que é de 2003. Eu usei muito esse livro na minha dissertação, ele é muito bom. Mas ela também escreveu sobre o Apócrifo de João, né? Eu me inspirei muito no trabalho dela, cito ela no meu livro. E ela também escreveu sobre a Maria de Madalena, Revelações sobre um Deus Desconhecido, né? O Deus Uno, o Agnostus Theos, que é um comentário sobre o texto Alógenes, de Nag Hammadi. Ela também vai escrever sobre o Evangelho de Judas, que é outra polêmica que um dia a gente vai chegar, e é editora de um livro sobre o feminino no gnosticismo e as mulheres e as deusas na antiguidade. Então, ela trabalha muito com essa linha de pesquisa gnóstica, né? Então, ela vai trazer muitos elementos sobre esse Evangelho de Maria Madalena. Eu trouxe só algumas reflexões rápidas para a gente. A Karen King, então, ela sugere que o Evangelho de Maria foi composto no início do século II. Então, apesar do texto ser do final do século IV, início do V, é a tradução em copta. A Karen King considera que é do início do século II, 120 mais ou menos, né? Ao observar certa familiaridade desse texto com o Evangelho de João e talvez com as cartas paulinas. Ela encontra alguns paralelos com João e as cartas paulinas, tem um estudo linguístico lá que se faz, que é a conclusão que ela chega, ela não está afirmando categoricamente, mas faz algum sentido. E que, portanto, não poderia ser anterior a Paulo ou à publicação do Evangelho de João, e aí a gente vai situando, com carbono 14, com não sei o que, a gente vai situando no tempo. O texto, a narrativa literária, na verdade, ele é situado num período pós-morte de Jesus. É mais um daqueles que Jesus aparece após a morte, corpo de luz, falando só com um ou com o outro. E geralmente ele é interpretado como um texto gnóstico. Porque fica assim, evangelho é cristão, o evangelho também é cristão ou é gnóstico, aí tem vários debates dentro disso. O evangelho de Maria Madalena também entra nessa seara, mas a maioria considera como um texto gnóstico mesmo, justamente por essa relação com os outros de Nag Hammadi e com alguns temas. Esse estudioso, o Perkins, considera o formato do texto do Evangelho de Maria similar a outros textos gnósticos, ou seja, tem diálogos contendo revelações emoldurados numa narrativa. Os diálogos geralmente colocam o Salvador como alguém que lembra os discípulos que esses são conectados ao divino e os incentivam a buscar a sua verdadeira identidade, a redenção, e essa redenção consiste em retornar ao divino e se libertar da matéria, que é um tema gnóstico, como a gente já sabe bem agora. O Bart Ehrman, que é um acadêmico da história, do Jesus histórico, bem ateu, o Bart Ehrman, ele não entra nessa parte espiritual esotérica, mas ele também comenta, né? E ele chama atenção para o status elevado de Maria Madalena entre os discípulos. Então, mesmo entre os historiadores mais tradicionais, eles chamam atenção para isso, e isso fica claro no Evangelho de Maria. A Esther de Beauvoir, que tem um livro sobre Maria Madalena que eu recomendo, ela considera que devemos ler o Evangelho de Maria à luz de um amplo contexto cristão, ou seja, a Karen King vai dizer, não, isso é super gnóstico, o Evangelho de Maria Madalena. O Bart Ehrman vai só falar que a Maria Madalena era importante. A Esther de Beauvoir, ela não vai focar muito na parte gnóstica, mas ela acha que a gente tem que ler Maria, o Evangelho de Maria, num contexto cristão. E ela considera que o texto sustenta uma visão monista da criação. Vamos com calma aqui. E não contém os elementos clássicos do dualismo gnóstico. Então, o que é monista? Né? De monos, né? A unidade, a visão não é monoteísta, não é um Deus único que criou todas as coisas. Monista é mais naquele sentido neoplatônico, do um que emana o múltiplo, que tudo vem do um, que tudo retorna a um,
que o um está em todas as coisas, a vida una que preenche todas as coisas, e a centelha divina em nós é o um em nós que nos faz voltar à nossa natureza original, né? Então é num sentido monista, desse um que preenche todo o universo, desse Atma universal na visão indiana, ou dessa mônada, né? Essa mônada cósmica, que eu concordo com ela, é presente sim essa ideia em textos gnósticos. O que ela está dizendo é que o texto do Evangelho de Maria, a gente não vai encontrar aquele dualismo acentuado de alguns textos gnósticos que estão mais se opondo a Jeová, né? Então, se opondo à visão de um Deus Criador como sendo aqui da matéria, versus o Deus ou a unidade última, que é, na verdade, um Deus desconhecido, porque ele não pode ser conhecido pelo intelecto, nem cognitivamente, e nem é um ser, nem algo que precisa ser adorado. Então, é além de todo ser. Mas não tem no texto do Evangelho de Maria esse dualismo acentuado. É mais sobre essa unidade de vida e luz que preenche toda a natureza. Então, a Esther de Beauvoir, ela vai considerar que as visões do Evangelho de Maria sobre a natureza, com N maiúsculo, são semelhantes a pensamentos estoicos e sugere que a alma não deve se libertar dos poderes da matéria, mas dos poderes da natureza opositória. A gente vai ver isso no texto, é só para a gente ir introduzindo, porque na hora que a gente lê o texto vai ficar mais fácil de entender. É interessante a Esther de Beauvoir comentar sobre essa semelhança entre o pensamento estoico e o Evangelho de Maria Madalena, porque a gente vai ver semelhanças entre o pensamento paulino, marcionita, das cartas paulinas, e alguns elementos estoicos, até mesmo no Apócrifo de João, a gente vai ver proximidades com Sêneca, com Zenão, com os estoicos no geral, né? Essa questão das virtudes, do desapego aos prazeres daqui, a eudaimonia, a felicidade, encontrar a nossa verdadeira natureza. Enfim, vale um estudo sobre o estoicismo e a relação do estoicismo com os gnósticos. Com certeza a gente vai encontrar muita coisa. E aqui a questão de que a alma não precisa se libertar dos poderes da matéria, mas dos poderes da natureza opositória. Esse termo natureza opositória vai nos remeter à ideia de falso espírito, ou espírito da iniquidade, espírito da falsidade, que é presente lá nos Essênios, lá no Apócrifo de João e em textos gnósticos como o Pis de Sofia. E Jesus vai falar no Evangelho de Tomé, como a gente viu, dos ladrões, ou aquela passagem que a gente tem que matar o poderoso, os poderes, né? O poderoso, aquele poderoso que na verdade é o opositor, né? Então, trabalhe de certa forma com elementos que a gente pode aproximar ao gnosticismo mais clássico, entre aspas, porque na verdade o gnosticismo ele é multifacetado, como a gente vai vendo pelos textos, né? A Karen King considera que o Evangelho de Maria nos dá então o quê? Um vislumbre. Isso é interessante, porque ela trabalha bem essa ideia de que não existia o cristianismo, mas existiam cristianismos e gnosticismos. E por isso que a gente vai um a um vendo os textos, entendendo o que eles estão dizendo e entendendo o que aconteceu dentro de uma narrativa esotérica, inclusive, né? Então, a Karen King debate muito sobre, no livro dela, o que é gnosticismo, sobre essa visão de ortodoxia, proto-ortodoxia, ou os ortodoxos que se autoproclamaram como nós somos os ortodoxos, ou seja, os corretos e vocês são os errados, como as heresias foram declaradas a partir da visão dos ortodoxos, mas os ortodoxos desenvolveram sua visão por causa do debate com que eles depois vão chamar de hereges. Então ela levanta todo esse debate de que às vezes as heresias ou os gnósticos representam cristianismos tanto ou igualmente ou mais válidos do que aquilo que ficou para nós como o cristianismo oficial, porque haviam muitos cristianismos, né? Então a Karen King considera que o Evangelho de Maria é um bom exemplo para nos dar um vislumbre do tipo de cristianismo que foi perdido há mais de 1500 anos. Ele mostra os ensinamentos de Jesus como um caminho para o conhecimento espiritual interior. Rejeita a morte de Jesus e do seu sofrimento como caminho para a vida eterna. E expõe uma versão elogiosa a Maria, colocando-a como grande discípula.
Então, assim, rejeita essa coisa de Jesus e o sofrimento e a paixão e morreu e fala, na verdade, de um caminho de conhecimento espiritual, um conhecimento interior, e coloca Maria como uma grande discípula. É um cristianismo muito diferente do que chegou a nós, é isso que ela vai estar dizendo. A Karen King conclui que o texto leva o leitor para dentro de si, em busca de sua verdadeira identidade, que é esse o nosso objetivo aqui. Encontrar a nossa verdadeira identidade, o conhecer a si mesmo, né? O texto leva, né, o leitor para dentro de si, em busca da verdadeira identidade, do verdadeiro poder e da verdadeira liberdade. Né? O Evangelho de Maria é sobre controvérsias intercristãs. Né? Ele não é algo que surge fora de seu tempo. Né? A gente sabe que no início, lá nos anos 100, cento e poucos, é quando começam muitos debates nas comunidades cristãs, começa a proto-ortodoxia, começa a delimitação de quem é de Paulo, quem é de Pedro, quem é de Tiago, começa aquelas coisas. Nem todos são inimigos, né? Não é que eles são inimigos, mas eles debatem e discordam entre si. Então, o Evangelho de Maria está nesse contexto de comunidades cristãs que estão escrevendo ensinamentos ou trazendo ensinamentos que vieram de uma tradição oral ou de fragmentos, que alguém tinha um textinho circulando na mão lá no fundo da pastinha, a gente não sabe, mas ele vem surgindo no meio desse debate de um cristianismo plural, de um cristianismo que não tinha igreja, que eram comunidades. E a Karen King conclui que o Evangelho de Maria, então, é sobre essas controvérsias, é sobre a confiabilidade do testemunho dos discípulos, né? Que não é só porque disseram que é de um discípulo, então é verdade. Ou como é que esses discípulos receberam o ensinamento? Será que todos tiveram acesso ao mesmo ensinamento? Será que todos tinham as chaves? Será que não tinha um ensinamento que era mais esotérico e um que era mais externo? E aí a igreja resolveu deixar só o mais simplesinho para homogeneizar e descartou aquilo que era profundo, né? Tem todos esses debates aí nos livros, né? E o Evangelho de Maria também vai nos fazer questionar a validade dos ensinamentos dados após a morte de Jesus e a liderança das mulheres. Junto a cenários semelhantes apresentados no Evangelho de Tomé, no Peixe Sofia, no Evangelho dos Egípcios, o Evangelho de Maria se apresenta como o esoterismo, que é rejeitado pela ortodoxia. Maria vai representar aquela que recebeu ensinamentos que os outros não receberam e que eles rejeitam. E aí Pedro vai representar a ortodoxia, porque Pedro é mais ligado ao judaísmo. Ele é aquele que não se afastou de uma prática mais judaica tradicional, mais ortodoxa. E Maria é o oposto, né? Uma mulher falando algo esotérico. Então, vai ter esse diálogo, gnósticos, ortodoxia, nas entrelinhas do texto. Mas o texto não é só sobre política, não é só sobre construção do cristianismo primitivo. Ele tem ensinamentos bonitos e profundos, por isso que vale a pena a gente conhecê-lo. Por último, aqui na minha introdução, a Karen King nos lembra do contexto histórico, né? É importante lembrar que esses primeiros cristãos não tinham um Novo Testamento, não tinham um credo niceno ou dogmas de sucessão apostólica. Não havia igrejas estabelecidas em comum, nem uma corrente de autoridade. Não havia um entendimento único sobre Jesus. Não havia uma igreja. Não tinha o credo declarado, não tinha dogma de sucessão apostólica. Quando esses textos foram redigidos, eles eram ensinamentos circulando entre comunidades interessadas no ensinamento do Mestre Jesus. Cada um com sua interpretação, com seus textos favoritos e com os discípulos que têm mais afinidade. E não tem o quê? Essa ideia de autoridade, né? Então, o texto vai dialogar um pouco com isso, com a autoridade de Maria frente à autoridade de André e de Pedro e de outros que defendem ela, e fica aquela coisa que a gente já viu. O Evangelho de Maria rejeita a noção de liderança como algo importante e não ensina o sofrimento como forma de salvação, nem fala de infernos ou punições, mas enfatiza a importância de libertar as pessoas do sofrimento e da morte. Mas a morte e o sofrimento de Jesus não são centrais no Evangelho de Maria. Ele mostra os discípulos enlutados e com medo de serem também perseguidos. E é Maria que dá um passo à frente e os encoraja para voltarem seus corações em direção ao bem. Isso chama atenção, né? Karen King chama atenção
que o texto não fala de Deus o Pai, mas de o bem, um conceito de divindade platônica e sem gênero. Platão vai falar do summum bem, ou o bem, e depois o belo. O belo emana do bem. A gente vai identificar depois, no neoplatonismo, o bem com o nous, o espírito. E aí o nous a gente vai encontrar no hermetismo, como a grande divindade, a mente divina. Então é interessante que no texto do Evangelho de Maria Madalena não tem menções a Deus o Pai, nessa linguagem mais judaizante, mas existem ideias que aproximam do estoicismo e termos que aproximam do platonismo. Então é interessante. Ainda sobre o platonismo, né? No platonismo, o espírito é tudo. Ele toma a forma de ideias e imagens, enquanto a matéria é irrelevante e serve apenas de base. Isso é importante, eu estou trazendo aqui, porque isso vai ser parte do conteúdo do Evangelho de Maria. Há uma discussão subjacente no Evangelho de Maria que fala do espírito e da matéria. E aí a gente vai entender que em algumas filosofias, né, como no platonismo, isso já vem sendo discutido. E vejam só, no platonismo, o espírito, o nous, ele é forma, ele é ideia, né, as ideias platônicas, as formas perfeitas, as virtudes perfeitas e as imagens reais. E a matéria, ela é irrelevante. Ela não é má que nem em alguns textos gnósticos, mas ela é irrelevante porque ela é morta. Ela serve apenas de base para que a forma do espírito se imprima na manifestação. Não havia no neoplatonismo moralidade ou mal no tal bem. Esse bem não é Deus bom, Deus mau, Deus que vai me punir, o Deus que é amor. Não tem conceito moral, mas há um conceito de virtude. O mundo divino é o nosso maior objetivo, é realizar esse mundo divino em nós mesmos, e encontrar esse bem. E o Evangelho de Maria, ele começa com sentenças, agora eu vou dar um pulo, que seriam facilmente encontradas em textos orientais do budismo e do hinduísmo. Vejam só, é um exemplo, mas depois eu vou passar porque a gente vai entrar no texto. Toda matéria, tudo que foi formado, todas as criaturas, existem umas nas outras, em relação com as outras. Elas se dissolverão novamente à sua própria raiz, pois a natureza da matéria se dissolve naquilo que pertence à sua própria natureza. Isso é pura filosofia. Se a gente lê isso aqui, não parece que a gente está lendo Bíblia, né? Não parece aquele cristianismo tradicional. Parece filosofia, parece platonismo, parece estoicismo, parece hinduísmo. Ou a filosofia Sankhya aqui, eu não sei. Mas tem esse tom mais reflexivo sobre a natureza das coisas, a natureza da realidade, o bem, o divino, a natureza própria, a dissolução da natureza, a impermanência das coisas, né? Isso soa muito oriental. A Karen King, apesar de eu achar que isso soa muito oriental, ela vai comparar essa passagem a uma descrição de Cícero, aquele filósofo romano, senador, sei lá, uma descrição do Cícero sobre o que os platonistas acreditavam. Então a gente voltou aqui para Platão, não precisa ir para o Oriente, né? A filosofia ocidental também tem essas bases que a oriental também tem, porque beberam da mesma fonte, muito provavelmente, né? Então, a descrição de Cícero sobre o que os platonistas acreditavam é a seguinte, que a matéria é sem forma e não possui qualidades inerentes, e pode ser moldada e transformada, e mesmo que sofra dissolução, não virará nada, mas retornará às suas próprias partes. Aqui é uma citação de Cícero, em Academia Posteriora. Então, o Cícero, falando dos platonistas, está falando sobre as qualidades da matéria, que é sem forma, sem imagem, e que não tem qualidade por si só. Inerentemente, ela não é nada. Ela só serve de base, como diriam os platonistas, né? E ela é transformada e moldada, e quando se dissolve, retorna às suas próprias partes. E a gente encontra esse trecho no Evangelho de Maria, sobre toda a matéria e tudo que é formado, que se dissolve novamente na sua própria raiz, etc. Bem parecido, vocês não acham? Bom, nós vemos temas gnósticos no Evangelho de Maria. Ela aborda os desafios da alma com os poderes raivosos, né? Raivosos aqui, ou irados, é uma tradução do inglês de wrath. Então, nos gnósticos a gente tem os poderes raivosos.
E quais são os poderes raivosos no Evangelho de Maria? Desejo, ignorância, morte, carne, tolice e ira. E eles buscam o quê? Nos cegar. É um tema gnóstico, né? A gente viu a questão dos 7 pecados capitais, os 7 arcontes, e aqui a gente tem os poderes raivosos. E que buscam nos cegar, assim como os arcontes nos mitos gnósticos. No pensamento gnóstico, esses poderes são chamados de arcontes, né? A Karen King está dizendo isso, eu só repetir. Como outras obras cristãs, o Evangelho de Maria sustenta que o mundo está sob o controle de seres malévolos. Então, a gente vê isso no cristianismo, a gente vê isso no gnosticismo, nas imagens mitológicas da cosmologia da metafísica. Bom, vou entrar no Evangelho de Madalena agora. Alguém tem algum comentário antes da gente entrar? Alguma coisa que faltou? Evangelho de Maria Madalena. Páginas de 1 a 6, perdidas. Vou ler com vocês e a gente vai pausando. E vamos ver como flui. Será a matéria, então, destruída ou não? Estava rolando alguma conversa e aí a pergunta termina assim: um buraco e a matéria, ela vai ser destruída ou não? Ou seja, era um debate filosófico, gente. O Salvador disse: toda matéria, tudo que foi formado, todas as criaturas existem umas nas outras e em relação com as outras. Elas se dissolverão novamente à sua própria raiz, pois a natureza da matéria se dissolve naquilo que pertence à sua própria natureza. Aquele que tem ouvidos, ouça. Pedro disse a ele: já que nos explicastes tudo, diga-nos também, qual é o pecado do mundo? O Salvador disse: não há pecado, mas são vocês que fabricam o pecado quando realizam coisas que são da natureza do adultério, que é chamado pecado. É por isso que o bem veio para entre vós, para a essência de cada espécie, a fim de restituí-la à sua raiz. Então ele continuou e disse: é por isso que vocês tornaram-se doentes e morrem, pois estão privados daquele que pode curá-los. Que aquele que tem uma mente para compreender, compreenda. A matéria deu nascimento a uma paixão sem igual. Ela procede de algo que é contrário à natureza. Então aí surge um distúrbio no corpo inteiro. Por isso eu digo a vocês, tenham coragem, e se estiverem em desalento, sejam encorajados em presença das diferentes manifestações da natureza. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Esse é o primeiro slide, a gente tem mais 4 para completar o Evangelho. Só alguns comentários muito breves. A questão aqui da matéria que a gente já conversou, sobre a influência da filosofia platônica aqui. Mas veja que interessante. Toda a matéria, tudo que é formado, eles estão falando da formação do cosmos, da manifestação do mundo. É muito filosofia isso aqui. E todas as criaturas, elas existem umas nas outras e em relação com as outras. Lá nas filosofias orientais, a gente vai falar da interdependência de todos os seres. Como tudo é interconectado e interdependente e afeta um ao outro. A gente vai falar de karma coletivo. A matéria, ela é intricada. E todas as criaturas existem umas nas outras. E, portanto, Jesus está ensinando aqui uma visão de não separatividade, de não dualidade. Por isso que é um texto que leva ao monismo, a gente entender essa unidade que permeia toda a vida universal, essa unidade que está presente em nós e que faz com que nós estejamos conectados a todos os seres vivos. Que por isso um dos caminhos, o grande caminho espiritual também é aprender a desenvolver compaixão por todos os seres, porque todos os seres somos nós mesmos. E toda a matéria, continua Jesus, vai se dissolver à sua própria raiz, pois a natureza da matéria se dissolve naquilo que pertence à sua própria natureza. Então ele está falando também de um ciclo, de uma criação e de uma dissolução. E a raiz da matéria, ela não tem
existência inerente. Ela só existe como imagem do Espírito. E aquele que tem ouvidos, ouça. E aí, olha que interessante, o Pedro fala, já nos explicaste isso tudo. O Pedro também faz boas participações, coitado. E aí ele está preocupado em entender qual o pecado do mundo, né? Aquela grande pergunta, né? Qual é a origem do mal? Qual é o pecado do mundo? É uma pergunta filosófica. É interessante que Jesus responde dizendo que não há pecado. Então veja um contraste com o que a gente recebeu da igreja, né? Sobre pecado original, lá quando um cristão celta chamado Pelágios vai participar de debates com Santo Agostinho, o não Santo Agostinho, e aí dos fatores que vai fazer o Agostinho brigar com ele e ele se declarar um herege é porque ele nega a existência do pecado original. E ele dá um sentido muito maior ao livre-arbítrio para o ser humano. E aí o Agostinho e a igreja não gostaram disso. Então a igreja vai dizer, o pecado original, a mulher pecou, a Eva comeu o fruto, né, desobedeceu a Deus, não obedeceu a gente. E Jesus, no Evangelho de Maria, vai dizer, não há pecado. São vós que fabricam o pecado. Quando? Aí essa parte aqui. Quando realizam coisas que são da mesma natureza do adultério, que é chamado pecado. E aqui, adultério, se a gente só passar assim, lendo, falar, tá, adultério, não amar, não cobiçar a mulher do próximo, né? Volta lá para os mandamentos. Mas a natureza do adultério para os gnósticos e para os essênios é outra coisa. Adultério é a gente trair o nosso próprio espírito. Claro que a gente não deve trair a nossa esposa, o nosso esposo. Mas aqui não é uma questão moralista, é uma questão filosófica e ética, de uma ética interior e espiritual. Errar o alvo, que é o que quer dizer pecado, é você agir a partir do falso espírito. O falso espírito foi criado, entre aspas, pelo demiurgo. E aí os poderes do pleroma, o poder de luz que vem lá do espírito invisível, da pronoia, infla no ser humano o pneuma e o espírito e a hipnoia da luz e a Eva espiritual para quê? Para que a gente possa conhecer a nossa própria natureza e ouvir a voz que clama lá no silêncio e ouvir a voz do espírito que nos chama para despertar a consciência, para despertar na caverna do coração. Então, quando nós realizamos atitudes no mundo que são contra aquilo que o espírito, o pneuma puro, a luz pura em nós, a centelha divina em nós, gostaria de agir, e eu falo gostaria aqui entre aspas, porque não é um Deus, nem um ser, nem uma pessoa, nem uma entidade mandando na gente, é a nossa própria natureza espiritual. Então, agir como um adultério é trair a nossa natureza espiritual, é trair a centelha de Cristo em nós, é agir a partir daquilo que é errar o nosso alvo, é olhar para baixo e cair no mundo e se afogar e ficar preso aqui. Então, nós fabricamos o mal quando nós cometemos esse engano, quando nós agimos não escutando a nossa natureza espiritual, mas escutando o falso espírito, que é criado pelo quê? Pelo demiurgo, que é o ego, que é a ignorância, que é o símbolo. Ele também serve como símbolo, não é só um mito cosmológico, ele é um símbolo para ignorância fundamental, a ignorância base da nossa psique, da nossa mente, que faz a gente se enganar e cometer erros e trair o espírito. E eu lembro que tem uma passagem lá no Evangelho de Tomé, bem no início do Evangelho de Tomé, não vou lembrar ela de cor, mas que Jesus fala sobre a pessoa que cometer um erro tal vai ser perdoado, o erro tal vai ser perdoado, mas aquele que pecar contra o espírito, esse não vai conseguir ter perdão, porque pecar contra o espírito é pecar contra a nossa própria natureza. E, portanto, ele cobra um preço kármico, entende? Então, Jesus está dizendo que a origem do mal, a origem do pecado, é essa divisão psíquica gerada pelo demiurgo, é essa ignorância fundamental, que faz a gente agir olhando para baixo e esquecendo a nossa origem espiritual. E é por isso que Jesus continua que o bem, a luz do Logos, o bem,
veio para entre vós, o Logos que vem ao mundo, para a essência de cada um de nós, para a semente divina em cada um de nós. Para quê? Para despertar a alma e restituí-la à sua raiz. O texto do Evangelho de Maria Madalena é super gnóstico. E aí, olha que interessante, essa natureza do adultério, de trair o espírito, faz a gente errar. E quando a gente erra, a gente cai e a gente fica doente e a gente fica morto, a gente morre. A gente está privado da vida eterna porque a gente continua buscando naquilo que é perecível. A gente é privado da vida eterna porque a gente continua buscando naquilo que é da natureza morta da matéria. Por isso que nós somos mortos-vivos na linguagem de Jesus. Mas aquele que restitui-se à sua raiz e se torna um homem perfeito, aquele não morre mais. E eles morrem, e eles ficam doentes e sofrem nesse mundo, por quê? Porque estão privados daquele que pode curá-los. E aquele que pode curá-los não é Jesus. O milagre aqui não é Jesus curar o cego, o leproso, etc. É o Cristo dentro de cada um de nós. Então o texto de Maria Madalena não está dizendo que a gente precisa aceitar Jesus e aí a salvação está garantida. Ele está dizendo que nós precisamos encontrar o Cristo em nós, encontrar a nossa própria raiz, buscar no autoconhecimento e despertar o espírito, e aí nós estaremos o quê? Curados da doença, do sofrimento e da morte. É um texto que incentiva a gente a uma busca de libertação do sofrimento. E aí Jesus diz que aquele que tem uma mente para compreender, compreenda. Então tem que usar a mente para raciocinar, intelectiva, mas também a mente no sentido divino. Aquele que tem um nous, aquele que tem uma mente divina dentro de si mesmo, como uma centelha crística, ele é capaz de compreender ou atingir a gnosis. A matéria dá o nascimento a uma paixão sem igual. A matéria dá nascimento à paixão que é implantada no ser humano por Yaldabaoth. Ele implanta o desejo, o apego à matéria, a tanha lá do budismo, o desejo de reencarnar, o desejo de estar vivo, mas não é esse desejo, que é pegajoso, que nos causa sofrimento, que nos causa perturbação, né? A matéria procede de algo que é contrário à natureza, a natureza do mundo divino, a natureza original. E por isso surge um distúrbio no corpo inteiro. Isso aqui é uma descrição, quando a gente vai lá para o mito do apócrifo de João, é uma descrição dos poderes e das perturbações e do esquecimento, e dos grilhões e dos desejos e do vício e da luxúria e da ganância e tudo que vai sendo implantado no ser humano pelas forças cósmicas, pelo demiurgo, para que a gente vá ficando embotado, esquecido e morramos, né? Lá no mito gnóstico, Adão morre e ele se torna mortal. E isso é muito enfatizado nos textos gnósticos. Então, o caminho de salvação gnóstico, a soteriologia, que o pessoal chama, tem relação com esse despertar da consciência, deixar de servir ao falso espírito, encontrar a nossa raiz, despertar a mente para a gnosis, se libertar das paixões e de tudo aquilo que é contrário à nossa verdadeira natureza. E por isso a gente precisa ter coragem. E aí é que é bonito, aqui é um pouco platônico isso aqui, nos sentirmos encorajados na presença das diferentes manifestações da natureza. Ou seja, aqui tem no texto a ideia de que há uma natureza, que é a natureza divina que se reflete no mundo sensível. A natureza do bem e do belo que chega ao mundo sensível. E que nós podemos encontrar o divino, o reino de Deus que está aqui entre nós, dentro de nós e em todas as coisas. Que a gente precisa distinguir, fazer um exercício de viveca, né, de distinguir aquilo que é da real natureza divina e aquilo que é do falso espírito. Bom, vamos para o próximo slide. Estão gostando do Evangelho de Maria? Gente, ele é bonito, né? Eu achei ele muito bonito. Então, quando o abençoado havia assim falado, ele saudou a todos, dizendo: a paz esteja com vocês, recebam a minha paz. Aquela linguagem bem bíblica, né? Então,
mantém um pouco a linguagem dos evangelhos, aqui o evangelho de Maria. Então Jesus dá uma bênção: a minha paz esteja convosco. Tomai cuidado para que ninguém os desvie do caminho, dizendo por aqui ou por ali. Olha que interessante. Tomai cuidado para que ninguém vos desvie do caminho, dizendo é por aqui o caminho, olha, é por ali, tem que se inscrever, tem que fazer esse curso, tem que receber a carteirinha dessa ordem. Se você não for do nosso grupinho, você não pode ser gnóstico. Tem várias, ou se você não for da nossa igreja, você não tem salvação. Então, tomai cuidado. Quem escreveu isso, não sei se foi Jesus que disse, ou se alguém colocou isso na boca de Jesus, mas é um texto lá do ano 120, mais ou menos, que vem de uma tradição anterior, às vezes oral. Então, eles estão preocupados. Vejam aqui o debate que a Karen King está falando, que é um pouco dos vários grupos cristãos em debate. Eles estão aqui preocupados em dizer, tomai cuidado com quem fica dizendo é por aqui ou por ali. Por quê? Porque isso às vezes desencaminha a gente. Isso às vezes nos afasta da nossa raiz. Por quê? Porque o Filho do Homem está dentro de vocês. Seguiu. Tente. Bem simples. O Filho do Homem está dentro de vocês. O reino de Deus está dentro de vós. Segui. Procurai, buscai e achareis. Batei e será aberto. Em vocês. Olhai para dentro. Aquele que conhece a si mesmo, conhece o todo. Então, tomai cuidado com quem fica apontando para um caminho externo e às vezes negligencia o caminho interno. Vocês podem encontrar pompa, circunstância, beleza, palavras bonitas, locais agradáveis, grupos carismáticos, mas se eles estiverem negligenciando o Filho do Homem dentro, então talvez não seja um bom caminho. Nesse sentido, é um chamado para o discernimento espiritual. Aqueles que o buscarem, o encontrarão. Aquele que busca o Filho do Homem dentro, encontra. Aquele que tenta, aquele que se compromete com uma jornada espiritual, aquele que põe os pés na corrente, aquele que busca o Atman dentro de si, ou a centelha crística dentro de si, e sabe que ela está lá, e ela está presente o tempo todo, e esse caminho é possível o tempo todo, essa pessoa vai encontrar. Seguiu. Eu gosto quando Jesus é assim, vai lá, só seguir. Tá procurando? Tá fora ou tá dentro? Procurei. Tenta. Quando ele disse isso, quando Jesus disse isso, partiu. Partiu, foi embora, sumiu. Vão e ensinem o evangelho do reino, e não estabeleçam outras regras além das que lhe apontei. E não sejais como legisladores. Então, vejam só, Jesus exorta para eles irem ensinar, sim, mas não para ir bater na casa de todo mundo às 8 da manhã no domingo. E nem para oprimir outras culturas e matar índio e dizer que se tem que aceitar o cristianismo, etc. Vão e ensinem o que vocês aprenderam, porque é um ensinamento valioso. E não estabeleçam outras regras, além das que apontei. Então não fica inventando, não fica criando regra. O caminho é profundo, é verdadeiro e é simples. E ele parte do mergulho interior. Aqui, quando ele diz não sejais como legisladores, e a questão de criar regras, também é um diálogo do texto com a lei judaica, né, as regras, a discussão do Paulo sobre a circuncisão, se deve ou não deve, se precisa ou se não precisa, aí se pode ou não pode ter mulher na sinagoga, etc. Aí tem que lavar a mão antes, quando a mulher está menstruada não pode sair de casa. É aquele monte de regra, que às vezes é cultural, mas não reflete o estado espiritual da alma. Então Jesus está falando, olha, vão ensinar o ensinamento, mas não fica criando regrinha. Não fica inventando além do que eu disse. Né? E não fiquem legislando a vida dos outros. Eu li um pouco assim. Posso estar errada, mas esses legisladores me lembrou muito a questão da briga de Paulo com a questão do judaísmo tradicional, que Paulo está dizendo que a mensagem de Cristo transcende aquelas regras e tal. Ficou um pouco isso aqui para mim. Dito isso, ele partiu. Mas como estavam os discípulos?
eles estavam aflitos. Eles receberam o ensinamento, mas estavam sofrendo. Eles choravam e diziam: como podemos ir aos gentios e pregar o evangelho do reino do Filho do Homem? Vejam aqui novamente o termo técnico, o reino do Filho do Homem, que a gente viu que Maria ia se tornar homem, né? Se eles não o pouparam, como irão poupar-nos? Aqui é aquela angústia do assassinaram meu mestre, quem é que vai querer me ouvir? Falando dos ensinamentos dele, eles estavam com medo, tem uma certa humanidade aqui no Evangelho de Maria, né? Então Maria levantou-se, saudou a todos e disse para seus irmãos: não se lamentem, nem se aflijam, não sejais hesitantes, pois sua graça está inteiramente com vocês, e esta lhes protegerá. Antes louvemos sua grandeza, pois ele nos preparou e nos fez homens. Quando Maria disse isso, ela voltou seus corações para o bem, e eles principiaram a dialogar sobre as palavras do Salvador. Olha que cena bonita, gente. Jesus ensinou, exortou eles a não desistir e partiu. E eles estavam aflitos e com medo de serem perseguidos e mal compreendidos como ele foi. E Maria se levanta e dá uma animada neles. Não, gente, não vamos ter hesitação, vamos acreditar que é isso, que a gente precisa cumprir o nosso papel nessa vida, o que a gente veio aqui fazer. Nós tivemos acesso aos mistérios do reino. A gente não pode ficar reticente, não pode ficar com o pé atrás, não pode titubear. Nós temos a graça. O que é a graça no cristianismo ou no gnosticismo? A graça é o poder da Barbelô, a graça é o poder da pronoia. A graça é um poder divino, é uma bênção, é algo realmente existente que está conosco. E se a gente permite que essa graça haja através de nós, nós estaremos protegidos onde quer que estivermos, porque nós estamos fazendo o caminho da luz, o caminho ético. Quer dizer que a gente não vai sofrer? Não. A gente vai sofrer, porque existe o mundo e o karma e tudo mais. Mas há uma força e uma certeza naquele que trabalha pela luz e ele se protege pela egrégora e por quem ensinou ele e o poder que ele tem dentro de si mesmo. Então a Maria está exortando os discípulos a não ceder às pressões do medo, das situações do mundo, da situação histórica, da perseguição, exortando eles, os seus colegas, a não esquecerem que Jesus nos preparou e nos fez homens. Ele nos iniciou nos mistérios do reino. Então a gente não pode desistir agora. E aí, quando ela diz isso, eles voltam os seus corações para o bem. Eu gosto quando toca em temas platônicos, né? Voltou os corações para o bem. E começaram a conversar sobre o que o ensinamento dizia, tentando entender, conversando entre si. Não é legal ver os discípulos assim? Imaginar eles dialogando, conversando, tentando entender o ensinamento, né? Alguns meio assustados, outros tentando animar o outro, e falando sempre do aspecto mais importante que transcende a individualidade ali de cada um, mas diz respeito à missão daquelas almas. Eu enxergo assim, pelo menos. E aí, bom, a gente parou aonde, né? Ela animou eles para eles não ficarem desanimados e com medo e pediu que eles confiassem na graça que está com eles. E voltou seus corações para o bem. E eles foram dialogar. Pedro disse a Maria: irmã, aqui o Pedro está tranquilo aqui. Nós sabemos que o Salvador amou-te mais do que as outras mulheres. Fala-nos das palavras do Salvador, as quais te lembras, as que conhecestes, e nós não, nem a ouvimos. Maria respondeu e disse: o que está oculto a vocês, eu lhes revelarei. E começou a falar-lhes essas palavras. Disse ela, eu vi o Senhor em uma visão, e lhe disse: Senhor, te vi hoje em uma visão. Ele respondeu e me disse: bem-aventurada sois tu, que não vacilastes ao ver-me, pois onde está a mente há um tesouro. Eu disse a ele: Senhor, agora, aquele que vê a visão, a vê através da alma ou pelo espírito? O Salvador respondeu e disse: ele não vê através da alma,
nem através do espírito, mas a mente que está entre os dois, este é o que vê a visão, e este é... Acabou o texto. Tem um buraco de 3 páginas perdidas. Então, antes da gente continuar, vamos pausar aqui antes do buraco. Olha que fantástico. O Pedro pede para a Madalena contar para eles o que ela aprendeu privadamente, e aí ela começa a revelar. E ela diz que viu o Senhor numa visão e conversou com ele. E aí ele elogia ela. Bem-aventurada, pois você não vacilou ao me ver. E aqui tem uma referência que a gente encontra no Novo Testamento, onde está a mente é um tesouro. Então aqui a gente tem o tema do tesouro que habita na mente. No Evangelho de Tomé, em copta, a palavra que é traduzida por mente é uma palavra com hífen, que é mente e coração, tudo junto, mente e coração. E aqui a gente tem o tema da mente que compreende, da mente que recebe a gnoses. E aí ela pergunta, né, porque ela teve uma visão. Quem tem a visão é a alma ou o espírito? É psique ou é pneuma? Vejam que distingue bem espírito de alma, como os gnósticos. E o Salvador diz, não é nem através da alma, nem do espírito, mas da mente. Ou seja, há um terceiro elemento na nossa constituição psicofísico espiritual, igual tem lá os 7 corpos na teosofia, tem Atma, Buddha e Manas. Manas é a mente, Buddha é a alma intuitiva e Atma é o espírito. Então aqui a gente também tem os 3, tem a mente, tem a alma e tem o espírito. E é a mente que está equilibrando a alma e o espírito. E é ela que tem a visão espiritual. E aí o texto fica esburacado e a gente não sabe como essa conversa continuou. Eu fiquei muito curiosa para saber o que ele mais ia ensinar para ela. E aí continua. Mudou o tema. Ela, tem um buraco, aí ela, ponto. Ela o que? A alma? Não sei. E o desejo disse. Agora tem o desejo está falando com a alma. Eu não te vi descendo, mas agora te vejo ascendendo. Por que você mente, já que você pertence a mim? Mente no sentido de mentira. A alma respondeu e disse, eu te vi, e você não me viu nem me reconheceu. Eu te servi como uma vestimenta, e você não me conheceu. Quando disse isso, a alma se afastou e se alegrou muito. Aqui provavelmente o texto está falando dos poderes que prendem a alma na cegueira, na morte, na escuridão, na ignorância. E aí os poderes vão dialogando com a alma no caminho de ascensão da alma. Então o desejo é um dos poderes, um dos vícios que despertam a alma, né, que prendem ela. E o desejo diz, eu não estou te vendo subindo. Por que você está mentindo, já que você é minha? O desejo está dizendo, você é minha. Eu domino você. E a alma diz, não, você não me reconheceu. Eu te servi como uma vestimenta. Eu me revesti de desejo, eu vivi o desejo, mas você não me conheceu de verdade. E aí ela se livra dele. A sensação que dá aqui é de se libertar do desejo, porque ela se afasta e se alegra. Novamente a alma veio ao terceiro poder. Lembram que são 7, né? Que é chamado ignorância. Essa é a potestade ou poder são traduções possíveis. Esta, a potestade, questionou a alma dizendo, onde está indo? Está aprisionada pela maldade. Embora estejas limitada, ou confinada, ou presa, o termo é complicado, não julgues. E a alma disse, por que me julgas, apesar de eu não haver julgado? Eu estava presa, embora não houvesse prendido. Eu não fui reconhecida, porém eu reconheci que o todo está sendo dissolvido, tanto as coisas mundanas como as celestes. Depois de a alma haver superado a terceira potestade, ela ascendeu e viu a quarta potestade, a qual tomara 7 formas. A primeira forma é trevas, a segunda desejo, a terceira ignorância, a quarta é a comoção da morte, a quinta é o reinado da carne, a sexta é a tola sabedoria da carne, a sétima é a sabedoria raivosa. Estes são os poderes, os 7 poderes da ira, ou da raiva, né? Eles questionaram a alma, de onde vens, assassina de homens? Ou onde está indo, conquistadora do espaço? A alma respondeu e disse,
Aquilo que me aprisionava foi eliminado. O que me envolvia foi superado. Meu desejo chegou a um fim e a ignorância morreu. Em um éon fui libertada de um mundo, e numa classe fui liberta de um tipo celestial e do grilhão do esquecimento que é transitório. A partir desse momento atingirei, em silêncio, o repouso do tempo do período do éon. Então aqui a gente claramente tem uma visão de ascensão da alma pelos poderes, mas por isso que eu pus a escada de Jacó aqui, né? E a gente tem cada poder representando um desses vícios fundamentais que nos mantém presos. Então a gente viu o desejo, a ignorância, a maldade, e há essa questão do não julgar. E a alma diz, eu estava presa, mas eu não prendi. E a gente tem essa imagem da alma sendo presa no final do Apócrifo de João, no hino à Pronóia, quando ela cai na caverna da prisão e fica lá se lamentando. A gente tem essa visão da alma presa no Piscis Sophia, quando ela clama por Cristo para salvar ela e subir os 7 céus. A gente tem a visão da alma prostituída em outros textos. E tem toda essa ideia dos grilhões, das amarras, do confinamento, da prisão, dos sentidos, que é uma ideia muito platônica que os gnósticos assumem e desenvolvem, né? E a questão é que a alma ela precisa ir superando esses vícios. Esses vícios mantêm a alma presa. E ela está o tempo todo dizendo para esses poderes que representam os vícios que eles não a conhecem. Porque só quem é capaz de conhecê-la é o seu esposo. E a alma, ela vai dizendo, ela não foi reconhecida, mas eu reconheci que o todo está sendo dissolvido, tanto as coisas mundanas como as celestes. Ou seja, aqui a gente já tem outro tema, que é o tema da impermanência. A alma que despertou a sabedoria, ela percebeu como o mundo é transitório e impermanente, e que há um ciclo acontecendo. E ela precisa ascender novamente aos céus e se libertar desse ciclo de prisão. Mas que tanto as coisas mundanas como as celestes vão ser dissolvidas. Claro que isso aqui dá para a gente fazer todo um outro discussão, um outro aprofundamento, né? Eu estou passando muito superficialmente. Mas a gente vê alguns temas que a gente encontra em filosofias orientais e outras filosofias ocidentais, que é um tema profundo de metafísica, de esoterismo, né? Bom, depois da alma haver superado a terceira potestade, ela encontra a quarta, que tem 7 formas. E eu achei interessante que essas formas, eu nunca vi colocado assim antes, né? A gente tem as trevas, o desejo, a ignorância. É curioso que nos textos orientais é sempre o desejo e a ignorância, né? E depois essas últimas aqui que eu achei interessantes. A comoção da morte. O que seria isso? O apego à vida, o apego desmedido à vida, o medo de morrer, o apego ao ego. Eu fiquei pensando, o que é a comoção da morte? A quinta é o reinado da carne. A gente tem esse poder como um vício de um arconte chamado reinado, lá no Apócrifo de João também. Mas não tem reinado da carne, então me chamou a atenção. A tola sabedoria da carne. O que é isso? Os pensamentos frívolos, pensamentos a desperdiçar, a tagarelice tola. Lá no budismo eles falam que um dos kleshas, um dos vícios mentais é a tagarelice tola, e você ficar falando nada sobre nada e gastando energia e sabedoria. Mas também tem a sabedoria raivosa. O que seria isso? A intelectualidade arrogante, aquele intelectual acadêmico, sabichão, sabe tudo, que não sai do pensamento concreto e não consegue acessar a metafísica, a intuição, o espírito. Não sei. Mas são esses os 7 poderes da ira. E aí eles chamam a alma de assassina de homens. Por que assassina? Ela liberta os homens? Ela é assassina de homens? Estou só jogando para vocês o que eu fiquei pensando. Onde está indo conquistadora do espaço? O espaço aqui não é o espaço sideral, né? O espaço eterno. Os éons, o pleroma, a plenitude, o grande espaço do todo. Ela está conquistando a totalidade. E aí é que a resposta dela é linda, né? Aquilo que me aprisionava foi eliminado. O que me envolvia foi superado. O meu desejo chegou ao fim.
e a ignorância morreu. Ela venceu o desejo e ela venceu a ignorância. E ela se libertou do samsara. Ups, isso não é um texto budista. Mas ela venceu o desejo, ela chegou ao fim, ela não alimentou mais esse monstrinho do falso espírito. Ela deixou de cometer o adultério. Ela encontrou o Cristo interior. Ela deu ouvidos à alma que chamava ao espírito da luz. E a ignorância morreu. Não tem que matar o poderoso? Aquele que deseja vencer os ladrões, enfia sua espada na parede, treine muito até ter certeza que será capaz de matar o poderoso, lá no Evangelho de Tomé. Então é preciso matar o demiurgo. Por isso que o caminho gnóstico é um caminho bélico, de certa forma, de luta contra esses poderes, de luta contra a ignorância. Não é bonitinho, não é só aceitar, eu vou aqui rezar e aceitar. Não, a gente tem que lutar contra isso dentro de nós mesmos, né? Então ela venceu o demiurgo, ela venceu o desejo. E ela não é mais prisioneira desse mundo. Em um éon aqui quer dizer espaço eterno, eternidade, tempo, mas também vai ser nome das instâncias celestiais, né? Em um éon fui libertada de um mundo. Ela se libertou desse mundo. Foi libertada de um tipo celestial, de um grilhão do esquecimento, que é transitório. Ela transcendeu a prisão desse mundo. E a partir desse momento atingirei o repouso eterno no éon, em silêncio. Me parece a descrição de uma iluminação, de uma grande libertação espiritual. E assim termina o texto. Esse aqui a gente já trabalhou no outro encontro, então eu só vou ler com vocês, que é assim que termina o Evangelho de Maria. Esse é todo o conteúdo que nós temos disponível. Após Maria dizer isso, calou-se, pois era até esse ponto que o Salvador havia falado com ela. Porém André contestou e disse aos irmãos: digam o que disserem sobre o que ela disse. Eu, de minha parte, não acredito que o Salvador tenha dito isso, pois esses ensinamentos são certamente ideias estranhas. Pedro replicou e falou sobre esse mesmo tema. Ele inquiriu-os a respeito do Salvador. Realmente ele falou com uma mulher sem o nosso conhecimento e não abertamente? Estamos nos voltando a isso e ouvindo tudo dela? Ele preferiu ela a nós? Então Maria lacrimejou e disse a Pedro: meu irmão Pedro, o que estás pensando? Acha que eu cogitei isso por mim mesma no meu coração? Ou que estou mentindo sobre o Salvador? Levi respondendo, disse a Pedro: Pedro, tens sido sempre muito temperamental. Agora te vejo disputando contra a mulher como com adversários. Porém, se o Salvador a fez merecedora, quem és tu, de fato, para rejeitá-la? Com certeza o Salvador a conhece muito bem, e isso é porque ele a amou a mais do que a nós. Melhor seria nos envergonharmos, assumirmos o homem perfeito, de novo aqui o tema do homem, e conquistá-lo para nós mesmos, como ele nos recomendou, e pregar o Evangelho não formulando nenhuma outra regra ou lei além do que ele disse. E assim a gente termina o conteúdo do Evangelho de Maria. Então a gente vê que tem temas sobre a impermanência e a transitoriedade das coisas, sobre a natureza da realidade, sobre como as coisas se dissolvem e retornam à sua própria raiz, sobre os vícios que aprisionam a alma e como a alma vai fazendo um caminho de ascensão pelos poderes. Tem bastante conteúdo profundo, né? Só que falta boa parte do texto e a gente fica só com esse gostinho. No final de tudo isso, cenas de um próximo capítulo, que não será esse ano ou esse mês, não sei, mas só para a gente saber que existe isso. Existe a ideia de que Maria teria, então, junto com alguns desses discípulos que estavam com medo de serem perseguidos também, fugido de navio para o Egito e depois para o sul da França. E ela leva a tradição do Santo Grau, que é uma tradição esotérica, a qual Jesus era um dos portadores hierofantes, e ela também foi iniciada nisso, assim como João e outros, José de Arimateia, por exemplo. E eles seguem, diz a lenda, diz os ditos populares, a cultura popular do sul da França, os textos de literatura e algumas menções no Vaticano, que alguns discípulos teriam ido parar no sul da França. É um assunto que eu gosto muito, depois que a gente chega no cristianismo celta.
E aí tem muitas lendas sobre a existência de Maria Madalena em cavernas perto de Marsella, no sul da França, em La Baume. Fica um lugar, uma caverna, essa aqui dessa foto, que fica a 30 quilômetros de Marsella. Então, tem estátuas a Maria Madalena por lá, menções sobre ela por lá, igual tem o Caminho de Santiago na Espanha, e menções sobre José de Arimateia na Inglaterra. A gente fica com essa ideia de que ela continuou a missão dela, continuou com os ensinamentos, levou os textos para outros lugares, levou a tradição oral para outros lugares, e continuou servindo ao Mestre, continuou servindo ao Cristo, e acho que a gente pode continuar contando com ela na nossa busca. Como última curiosidade, lá nessa caverna no sul da França, isso é pura curiosidade National Geographic, tá, gente? É só para a gente encerrar com uma curiosidade. Existe esse crânio que identificam como se fosse dela. Tá? Eu não estou dizendo que é e não tem como saber. Mas a tradição popular lá do sul da França identifica esse crânio como sendo o crânio de Maria Madalena, que ela teria morrido lá. Que encontraram esse crânio, enfim, resumindo a história, tem uma caverna dedicada a Maria Madalena lá também. E aí todo mundo vai lá fazer homenagem a Santa Maria Madalena. E aí, recentemente, uma dessas pessoas que faz reconstrução facial a partir do crânio, com programa em 3D no computador, aquelas coisas tecnológicas, recebeu autorização para fazer a reconstrução facial desse crânio. Deixando claro, não quer dizer que seja Maria Madalena, mas o pessoal acredita que seja, lá na França. E aí é interessante que esse crânio é de uma mulher que morreu por volta dos 60 anos de idade e que ela tem características ósseas, da largura do osso nasal, que occipital, não sei como é que eles fazem, mas tem uma ciência em torno disso. Ela tem características ósseas de uma mulher da região lá da Palestina, lá da Judéia, não é características das francesas, né, nativas. E aí ele fez a reconstrução e deu nesse belo rosto aí, computadorizado, que depois fizeram no estilo de pintura, mas para os franceses dessa região, esse seria o rosto de Maria Madalena. Se é ou não é, não sei, mas temos aqui uma mulher, um crânio muito antigo, de origem mediterrânea, que acreditam que era ela. Então fica de inspiração para a gente conhecer um pouquinho ela mais. Então, obrigada. Foi um prazer acompanhar a Madalena junto com vocês. E a gente se vê na próxima.